Nosso vídeo de hoje vai ser muito show. Olha só, hoje vamos falar sobre o café da manhã. Qual é o meu conceito em relação ao café da manhã? Vamos falar também por que alimentos proteicos são os mais indicados para o nosso sucesso no emagrecimento e como a proteína sozinha age a favor do nosso emagrecimento. E por fim, vamos falar de que tudo piora antes de melhorar. Engraçado, né? Mas eu vou te explicar por que existe o lado positivo e por que tudo que piora é sinal de que vai melhorar. Então, bora nessa. Quem gosta de anotar no caderninho, pode se preparar, porque tem muita coisa boa para você começar a fazer a partir de hoje, sem enrolação. Pega sua caneca de café e vem comigo. Opa, café? Café da manhã. Esse termo café da manhã é um título que damos para nossa primeira refeição do dia. O correto mesmo seria falar desjejum. Mas enfim, por que falar desjejum e não café da manhã? Porque a nossa primeira refeição do dia não precisa ser de manhã. Tá? O desjejum pode ser feito na hora que você bem entender. Não tem um horário exato para o desjejum. O que existe é o seu horário em particular. Às vezes você acorda tarde, trabalha de madrugada, cada um tem sua rotina. Mas o bacana mesmo é ficar uma boa parte depois de que você acordar sem comer nada, para priorizar a utilização de gorduras que estão estocadas em seu corpo, já que elas são utilizadas em maior escala quando não comemos alguma coisa que contenha carboidrato. A dica é você tomar um café amargo sem açúcar, ou um chá sem açúcar, uma água saborizada com frutas naturais, ou uma água natural mesmo. Aí depois, quando bater aquela fome, você come um omelete, uma fruta e tal. Não vá comer pão, tá? Mas depois eu falo sobre isso porque por que tomar café sem açúcar? Vamos falar agora. Por que tomar café sem açúcar? Bom, café e chá, eles não estimulam a liberação de insulina pelo pâncreas. Mas quando colocamos açúcar, ixi, aí já era. Aí, se colocar um grão de açúcar, não adianta nada. E tem mais: o café por si só tem a enorme capacidade de potencializar a nossa utilização de gorduras quando estamos em jejum. A insulina é liberada toda vez que um alimento que contém carboidrato ou açúcar é consumido, principalmente quando esses carboidratos são de alto índice glicêmico, como pães, biscoitos, açúcares em geral e outros derivados de trigo, até mesmo os integrais. Eles estimulam muito rapidamente a insulina, fazendo com que as nossas gorduras estocadas não sejam utilizadas como fonte energética para suprir nossas necessidades em atividades de baixa intensidade. Por isso, se você puder, o legal é você ficar uma boa parte da manhã trabalhando ou realizando as suas atividades matinais em jejum. Agora, a sua dúvida é: será que vou ter energia? Sim, de forma inteligente, o nosso cérebro comanda todo um mecanismo que deixa glicogênio e gorduras estocadas como reserva energética em caso de necessidade. E você pode utilizá-las em atividades matinais de baixa intensidade e reduzir o seu estoque de energia. Inclusive, exercícios de baixa intensidade em jejum utilizam como fonte energética as gorduras que estão acumuladas em nosso corpo. E essa é uma estratégia muito utilizada por mim em treinos de baixa intensidade que eu envio diariamente para os meus alunos VIP de acompanhamento online, para que eles otimizem a queima dessa gordura localizada com mais facilidade. E depois que você fizer algumas atividades em jejum, pode comer algo que vai saciar a sua fome. Pode fazer o desjejum, por exemplo, almoçando, ou seja, o horário da sua primeira refeição do dia é você quem escolhe. Porém, esse jejum pelo qual eu falei para você precisa ser programado, tá? Existe uma estratégia correta para a utilização dessa prática, tá bom? Mas beleza, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa você pode deixar seu comentário nesse espaço aqui embaixo, tá? Um espaço aqui embaixo do vídeo. Pode deixar suas dúvidas e tal. As dúvidas me ajudam muito, tá bom? Sabe o que eu quero falar também? Você precisa parar
com essa ideia de dietas restritivas, tá? Que você precisa comer menos, precisa passar fome, que você precisa comer de 3 em 3 horas e tal. Isso aí já era, tá? Você tem que comer certo. Coloque alimentos saudáveis como frutas, legumes, verduras, ovos, carnes vermelhas ou carnes brancas, gorduras devem fazer parte também da sua alimentação, beber bastante água, enfim, mas não sobrecarregue suas refeições com fontes de carboidrato. Em uma refeição, no almoço, por exemplo, se o seu objetivo é realmente emagrecer, você não pode sobrecarregar com fontes de carboidratos. O armazenamento demasiado de carboidratos resulta em uma reação metabólica chamada lipogênese, que é a formação de células de gordura através do consumo excessivo de carboidratos. E depois dessa reação metabólica chamada lipogênese, as gorduras formadas a partir do glicogênio ficam estocadas nos adipócitos, que são os depósitos de gordura propriamente dito. Mas não elimine o carboidrato, legumes e outras fontes de carboidrato, por exemplo, legumes, frutas e verduras, porque eles nos fornecem energia rápida para as atividades de baixa intensidade, de média intensidade ou de alta intensidade, fornece substratos energéticos para o nosso cérebro, favorece o nosso raciocínio, favorece a nossa capacidade de concentração. Enfim, carboidrato é top, mas não pode ser em excesso nunca, tá bom? Por isso que não devemos acumular a quantidade de carboidrato em uma única refeição. Faça seu prato com prioridade na porção proteica, que tenham proteínas. Ou seja, coloque mais carne branca ou vermelha, ovo, com algum legume, mas em menor porção. Ou, um outro exemplo, você pode colocar uma porção maior de carne vermelha, branca ou ovo e uma porção pequena de arroz e feijão. Então, priorize sempre a porção proteica, ou seja, carnes ou ovos, tá? A proteína, para mim, é a melhor aliada para o emagrecimento, tá? Alimentos que contêm proteína são capazes de nos saciar por mais tempo, além de ter uma grande quantidade de micronutrientes essenciais e aminoácidos. E tem mais, a digestão da proteína de um alimento proteico consome de 25 a 30% das suas próprias calorias. Quer dizer que o efeito termogênico da proteína permite que você gaste as calorias dela mesma para metabolizá-la. Sendo assim, a proteína é o macronutriente mais termogênico que existe e, sem dúvida, uma aliada indispensável se o seu objetivo é emagrecer de uma forma inteligente. Nós devemos estar sempre atentos a esses detalhes para que a eficiência dos nossos resultados sejam priorizados, tá? Não que seremos perfeitos em tudo, mas devemos estar sempre atentos, né? Vem cá, agora eu vou te explicar por que nunca podemos desistir no meio do caminho e por que as coisas antes de melhorar, elas pioram. Você já pensou em desistir de emagrecer? Quantas vezes você começou bem e depois piorou e abandonou? Já aconteceu com você alguma situação como essa? Já aconteceu? Beleza, então é assim, ó. Às vezes a gente começa uma rotina saudável e tal, de emagrecimento, e isso dura uma semana ou 2 semanas, por exemplo, e de repente mete o pé na jaca e já era, né? Pois bem, isso realmente acontece e não significa que devemos levar isso para o lado negativo. Veja como são as coisas. Eu vou explicar para você como que as coisas, antes de melhorar, elas pioram. Se aconteceu de você começar a correr e quando você percebeu, já estava cansado logo no começo da corrida. Depois de alguns minutos, percebeu que o seu rendimento começou a piorar e tal. Só que você não desistiu, continuou correndo e aí aos poucos você foi percebendo que o seu rendimento começou a melhorar. Sabe por quê? Existe uma fase crítica que piora o rendimento. E se você não desistir, depois o rendimento melhora. Isso são as adaptações neuromusculares. E essas mesmas adaptações acontecem em nossa rotina, porém em casos diferentes.
Quantas vezes você estava bem, estava feliz, mas chegou a hora de treinar? Não queria treinar e ficou na nhaca, ixi, piorou. Mas sempre depois que a gente começa a treinar, melhora. Vem mais disposição e depois de terminar o treino vem a sensação de dever cumprido, né? E tudo, no fim a gente sabe que tudo valeu a pena. Veja, primeiro piorou, deu vontade de desistir, deu aquela nhaca, só que depois foi melhorando e depois melhorou de vez, tá? Então, piorou e depois você percebeu que melhorou. Outro exemplo, a sua casa tá legal, mas você quer reformar, trocar o piso antigo da cozinha, fazer uma pintura nova, enfim, a casa tava legal, mas precisava de uma reforma. E reforma você já viu, né? Tudo fica uma bagunça, uma sujeira, ou seja, piora. A casa fica feia para melhorar. Se no momento que piorou, ou seja, no meio da reforma, você parar e desistir, a sua casa vai viver numa bagunça danada, não é isso? Então quer dizer que antes da casa ficar bonita e ficar melhor, ela vai ter que ficar feia e vai piorar. Então, é bem isso que acontece com a gente nos nossos objetivos, quando a gente quer emagrecer. Às vezes a gente segue no foco e daqui a pouco piora, fica tudo ruim, a gente mete o pé na jaca. Só que a gente não pode desistir nesse meio, tá? Porque realmente, antes de tudo ficar bom, antes de tudo melhorar, vai piorar. Todos os meus alunos que emagreceram e atingiram o seu peso ideal tiveram muitas dificuldades e turbulências antes do sucesso de fato. Na vida, temos problemas ao longo de toda a nossa trajetória. Isso não se restringe a uma pessoa obesa ou uma pessoa magra, um tipo de classe social, uma raça ou gênero. As dificuldades e os altos e baixos existem para todos. E esses momentos ruins só abrem caminhos melhores se a gente não desistir nos momentos difíceis. Por isso, se a partir deste momento você começar a seguir uma rotina de exercícios físicos diários, com uma alimentação saudável e se sentir uma pessoa completamente motivada e por algum motivo perder o foco e perceber que tudo ficou pior do que era antes, não se desespere e não se entregue à derrota. Isso é com certeza um sinal de que tudo vai melhorar, é só você não desistir. Desistir, além de ser para os fracos, vai te manter sempre na pior. Persista, porque com toda certeza vai melhorar. Eu já percebi que você realmente quer emagrecer de verdade e se cansou de fracassar nas tentativas de emagrecimento. Então, se você gostou do vídeo, deixa seu comentário aqui embaixo. Muito obrigado por ter me acompanhado até agora e até amanhã. Valeu, tchau, tchau.